Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, vamos iniciar o nosso 8º episódio da Sociedade dos Geógrafos Mortos, primeira temporada, Espaço, Tempo e Geografia. Uma breve introdução. O primeiro episódio foi geral, falando de temporalidade e espacialidade. O segundo episódio, nosso 8º na temporada como um todo, intitula-se Processo e Forma, que são dois temas fundamentais. E aqui a bibliografia é constituída de dois textos. O primeiro, um muito importante texto do professor Milton Santos, publicado em 1985, num pequeno livro da editora Nobel, intitulado Espaço e Método. Nesse livro, Espaço e Método, tem esse artigo que se chama Estrutura, Processo, Função e Forma, as categorias de análise do espaço. O segundo texto é um texto meu, eu tento dialogar com o professor Milton Santos, e que se intitula Processo, Forma e Significados, que está publicado apenas no livro meu, uma coletânea minha, intitulada Caminhos Paralelos e Entrecruzados, da editora da Unesp, e que é de 2018. O professor Milton Santos, nesse artigo pouco discutido pelos geógrafos brasileiros, argumenta que estrutura, processo, função e forma são as categorias básicas de análise do espaço. E ele caracteriza cada um desses aspectos mostrando da inequívoca unidade existente entre eles e que não é possível descartar nenhum deles. Estrutura, processo, função e forma. Estrutura é a natureza social, política e econômica de uma dada sociedade, num dado lugar, num dado momento do tempo. Poder-se-ia dizer que a estrutura é a formação social. Processo é o caminhar dessa estrutura. Essa estrutura não é estática. Ela tem o desenvolvimento das forças produtivas, contradições, e ela caminha. E nesse caminhar, algumas coisas mudam, são substituídas por outras. É o processo. Processo é, assim, a estrutura em movimento. Não existe processo que não tenha como base uma dada estrutura social. E não existe estrutura social sem movimento. Daí a conexão entre estrutura e processo. Ora, argumenta o professor Milton Santos, estrutura e processo geram funções, quer dizer, atividades pelas quais a estrutura e o processo começam a criar materialidade. São as atividades de produzir, de consumir, produzir os mais diversos bens, de consumir os mais diversos bens e serviços. E essas funções materializam-se, concretizam-se naquilo que é o recipiente delas, que são as formas. Não existem formas sem funções, ou forma sem função, como não existem funções ou função que origine uma forma. Então, vejam, a estrutura manifesta-se através de processo que cria e recria funções que se manifestam em formas. Em sentido oposto,
a forma é o recipiente da função, a função é a manifestação em termos de atividade do processo, o processo é a estrutura em movimento. Da estrutura para a forma, da forma para a estrutura, existe uma unidade. Esta é uma brilhante contribuição do professor Milton Santos. Mas isso não foi discutido. Poucas pessoas discutem. Os simpósios, em homenagem a Milton Santos, acabaram se transformando num simpósio de louvação. Tudo bem, mas só isso não é possível. É preciso dialogar com o professor Milton Santos, que insistia para que houvesse isso. Eu trabalhei indiretamente, eu diria, com o professor Milton Santos. Ele foi meu colega na UFRJ entre 1978 e 1981, e foi o curto período em que ele ficou no departamento de geografia ao qual eu estava vinculado, e depois ele foi para a USP. Mas nós mantínhamos bons contatos e tivemos algumas conversas, alguns poucos debates. Eu encontro na literatura dois termos com muita frequência: processo e forma. E penso que é possível reduzir, no bom sentido, estrutura, processo, função e forma para processo e forma, já que processo é a estrutura em movimento e a forma recipiente da função, e as conexões entre estrutura e processo, de um lado, e função e forma, já foram claramente identificadas e apontadas por Milton Santos. Esta redução, para mim, tem um sentido benéfico, no sentido de tornar mais simples, mais acessível a análise das complexas relações entre processo e forma, que é o que me interessa nesse episódio. Então, eu estou reduzindo, nesse sentido positivo, os 4 termos propostos pelo Milton Santos para 2 termos apenas: processo e forma. Mas processo e forma é enriquecido com as contribuições de Milton Santos. Processo é estrutura em movimento. Forma é recipiente da função. Então, eu coloco processo e forma como elementos centrais para o estudo das relações entre tempo e espaço, já que processo é tempo e forma é espaço. O segundo texto intitula-se Processo, Forma e Significados. Está publicado o primeiro capítulo, e apenas nesse livro, o primeiro capítulo do livro Caminhos Paralelos e Entrecruzados, que é um conjunto de ensaios que eu publiquei em 2018, na virada para 2019. Significados, que completa o título do capítulo, não será tratado aqui. Será tratado mais tarde, na segunda temporada, que irá iniciar-se em agosto. Eu só adianto que processo e forma necessitam dos diferentes significados atribuídos a eles, tal qual nos lembram intelectuais como John Ruskin e Ernst Cassirer, que discutem significados. E há toda uma corrente de análise de significados. São eles que dão sentido aos processos e formas. Mas isso eu não vou discutir agora. Vai ficar para a segunda temporada. Então, processo e forma, tempo e espaço. Quais são as relações entre tempo e espaço, visto agora como geógrafo? Eu não abdico dessa minha posição de ver o mundo enquanto geógrafo. Como ficam as relações tempo e espaço, processo e forma? São relações complexas. São relações muito complexas, nas quais eu tenho uma tentativa, a partir da minha prática profissional, desde 1959, no segundo ano da faculdade, cursando geografia,
quando eu fui ser estagiário no IBGE e até hoje, abril de 2023, pensando, vivendo na geografia. Essas relações são muito complexas. Quem me abriu uma luz sobre isso foi uma orientanda, Kelly Cristine Bessa, hoje professora do Departamento de Geografia e da pós-graduação da Universidade Federal de Tocantins, em Porto Nacional. Ela fez uma tese de doutorado que se intitula Convergência e Divergência, um estudo comparativo, algo assim, entre Uberlândia e Uberaba. Está publicado como livro, mas, como é uma tese recente, ela está toda digitalizada na biblioteca do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ. Eu sou grato a Kelly pela contribuição dela. Essas relações são complexas e eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto. Não devemos ter jamais a pretensão de esgotar o assunto. Desconfie daquele que queira ou que diga que esgotou tal assunto, ou que há muito pouca coisa daqui para frente a ser feita. De forma resumida, eu estou vendo aqui 3 grandes conjuntos que denotam a complexa relação, ou as complexas relações entre processo e forma. O primeiro conjunto é processo e forma influenciados pela convergência e divergência, que é um tema, convergência e divergência, que os economistas trabalham, hein? O segundo é processo e forma afetados pela refuncionalização. E o terceiro é processo e forma afetado pela intercausalidade. Creio que nós temos muito pano para manga, mas que falta ainda muita coisa. É preciso que sejam feitos estudos empíricos, teoricamente lastreados, criticamente lastreados, para se poder avançar. Eu chamo a atenção que é preciso que os orientadores vejam o limite de temas que se tornam repetidos nas dissertações de mestrado e tese de doutorado. Repetidos à exaustão, repetidos sem mais poder contribuir, se deteriorando, transformando aquele tema que foi criado e que se desenvolveu em ruína. Esta é uma obrigação e competência do orientador. Não aceitar mais o enésimo estudo sobre o mesmo tema, mas em outro lugar, como se fosse impossível estabelecer algumas conclusões temporariamente identificadas sobre aquele assunto. Então, convergência e divergência 1, refuncionalização 2, intercausalidade 3, definem a complexidade das relações entre processo e forma. Vejamos convergência. Isso significa que 2 processos distintos podem convergir e gerar o mesmo tipo de forma. Não há uma relação única entre processo e forma. 2 processos distintos podem convergir e gerar a mesma forma. Isto porque, de um lado, há limite a cada momento do tempo das formas passíveis de serem funcionalmente úteis. Então, é possível que se tenha o mesmo tipo de fábrica num país capitalista e num país socialista. Países com estrutura e processos sociais distintos podem gerar formas semelhantes. Se não fosse assim, nós poderíamos começar a escorregar para a ideia da unicidade. Se é tal processo, a forma é essa. Mudou o processo, mudou a forma.
No nível geral, sim, mas é preciso ter cuidado que processos diferentes podem gerar a mesma forma. Nós correríamos o risco de cair no maniqueísmo, de dizer, não, tal forma não pode, porque tal forma foi adotada no capitalismo. Mas ela pode ser também adotada no socialismo. Ou mesmo dentro de uma mesma formação social, processos locais distintos podem dar origem à mesma forma. Mas é preciso que haja muitos estudos empíricos sobre o assunto. A Kelly Bessa, na tese dela sobre Uberlândia e Uberaba, ela mostra como, ao longo do tempo, houve momentos em que as duas cidades convergiam para funções e formas semelhantes, e momentos que elas divergiam, para logo a seguir, convergiram. Há como que uma mudança escalonada, convergência, divergência, convergência, divergência. Isto elimina, destrói, minimiza a ideia da história e do espaço atuarem dentro de uma linearidade monotônica. A divergência. Processos semelhantes divergem e produzem formas distintas, no mesmo lugar ou em lugares diferentes. Um exemplo simples: processo de industrialização no Brasil, sobretudo esse processo durante o plano de metas do governo JK, segunda metade da década de 1950, o mesmo processo de industrialização gerou formas diferentes. Aqui uma metalúrgica, ali uma indústria mecânica. Isto porque os lugares que vão receber os impactos de um mesmo processo têm aptidões distintas, têm histórias distintas, têm elites locais distintas, ou não tem elite nenhuma, elite poderosa. Ou seja, o resultado é distinto. Isto é muito importante porque isto compõe aquilo que, em parte, aquilo que se denomina diferenciação espacial, resultante em grande parte de uma divergência entre processo e forma. Processos semelhantes geram formas diferentes. E isso é um belíssimo campo para a geografia. Geografia econômica, industrial, geografia agrária, geografia urbana. E é um antídoto contra o reducionismo. Pior ainda, um antídoto contra o reducionismo maniqueísta, que é a pior versão do reducionismo. A refuncionalização do episódio anterior, o sétimo, eu já falei alguma coisa. Eu diria ainda mais que a refuncionalização é uma forma economista de se referir, extensão da vida útil de uma forma, refuncionalizá-la, extensão da vida útil de uma forma. Vocês imaginem a fábrica de bebidas Continental em Porto Alegre transformada num shopping center, ou a fábrica de confecções Guararapes em Natal em outro shopping center, ou a fábrica Nova América, fábrica Bangu, na zona norte do Rio de Janeiro, transformada em shopping center, ou a dramática refuncionalização de uma prisão em Montevidéu chamada Punta Carretas, que era uma prisão onde os tupamaros ficaram presos, que era uma prisão onde estavam aqueles que criticavam e combatiam o capitalismo. Quando acabou tudo isso, se é que acabou, mais tarde a prisão foi reconfigurada internamente e transformada, ironicamente, no shopping center Punta Carretas, onde celebra-se o capitalismo, com o shopping center ali localizado. Shopping center que certamente terá impacto negativo sobre o centro de Montevidéu,
porque setores modernos, varejistas, do centro de Montevidéu se deslocam para lá. É irônico, o lugar da contestação é refuncionalizado como lugar da celebração. E eu fico imaginando, durante o dia, o shopping com música, com luzes, com movimento de pessoas, comendo, conversando, paquerando, comprando, olhando as vitrines, os jovens transformando aquilo ali num point para encontros, no mundo da alegria. À noite, quando apagam-se as luzes, fecham-se as lojas, ouve-se pelos corredores escuros o barulho de corrente se arrastando pelos corredores. São os espíritos daqueles que ali foram torturados e que circulam pelos corredores do shopping center, olhando com um sorriso de crítica, menosprezo, quando passam pela loja do McDonald's, da Zara e de outras lojas, tantas filiais ou franquias de redes globais de varejo. O que se passa na cabeça desses espíritos? Mas de dia as coisas mudam. Como se nós parafraseássemos o filme Uma Noite no Museu ou Uma Noite em Punta Carretas. É um exemplo trágico da refuncionalização. E quantos shopping centers aparecem em prisões, em quartéis? E quantas estações ferroviárias foram transformadas em shopping center? O shopping center, estação em Curitiba, ou em centro cultural, ou em museu, como o Museu d'Orsay, na antiga Gare d'Orsay, estação ferroviária d'Orsay, em Paris. Esta refuncionalização não é apenas de funções, de atividades econômicas materializadas, mas é também uma refuncionalização simbólica. Novos significados são criados, novas tradições são inventadas nesses lugares refuncionalizados, que não são espaços públicos, mas são pseudos lugares. Mas isso mostra a complexidade das relações entre processo e forma. O terceiro tipo de relação entre processo e forma é intercausalidade. Isto é, processo gera forma, tem que gerar. Se o processo não gera forma, ele não se realiza quanto tal, porque a função fundamental do processo é produzir formas. Mas as formas também, pela sua existência repetitiva, por definição, produz também movimento, produz também novos processos. Há uma intercausalidade entre processo e forma, forma-processo, o que torna para nós complexa a relação entre processo e forma. O geógrafo francês Augustin Berke, em 1981, produziu um texto que está traduzido na coletânea Geografia Cultural, uma antologia, volume 1, editora da Eduerge, mas que a Amazon também edita. O Berke tem um texto que fala de paisagem marca, paisagem matriz. Ele quer dizer com isso paisagem forma, paisagem processo, paisagem matriz, mãe que cria. E ele mostra essa relação atribuída à paisagem, e que também é uma relação complexa entre processo e forma. Para isso é preciso estudos a fundo, com reflexão, com muita leitura, com muito debate. Nós estamos ficando adeptos de uma análise causal linear, processo, forma. Se é isso, então o resultado é isso. Isso é um reducionismo intelectual que empobrece a pesquisa, que empobrece o nosso conhecimento. Há uma intercausalidade que não se encontra no empírico, sensitivo, mas numa reflexão sobre o empírico.
uma reflexão teoricamente lastreada. Esse texto do Augustin Berg é muito importante, porque ele trata dessa intercausalidade entre processo e forma. Bom, são essas as relações complexas entre processo e forma. Há outras, certamente há outras. Cada uma delas é uma construção intelectual. É isso que se espera do geógrafo, que ele permita reflexões que transcendam o empírico imediato e que permitam compreender o mundo real em seu movimento. Processo e forma é um tema a ser aprofundado na geografia. No próximo episódio, eu vou tentar, a partir de uma proposição minha, discutir o interesse do geógrafo pelo tempo. E eu digo que esse interesse manifesta-se através de algumas proposições a serem discutidas no próximo episódio. Adiantadamente, eu posso dizer, veja um boletim paulista de geografia que tem um texto com esse título que foi publicado também na primeira parte do livro Caminhos Paralelos e Entrecruzados. Caríssimos, até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.